Está conseguindo entender? Diga amém. Amém. Que você morra em paz e em boa velhice você seja sepultado. Bem velhinho mesmo. E saudável. Porque o favor de Deus faz isso conosco. Quem crê? Amém. Eu quero falar hoje de um assunto delicado. E como o assunto é um pouco delicado, eu não quero ser mal interpretado. Quero posicionar meu coração para que você possa entender. Eu tenho na minha cabeça que as pessoas que são vocacionadas, chamadas por Deus, são insubstituíveis nos lugares que estão. O que isso quer dizer? Não importa se Deus deu para mim uma escada, se Ele deu para o pastor Marcelo 10 escadas, ou se Ele deu para outras pessoas 1000 escadas ou degraus para subir. O que importa é que dentro da minha vocação e do meu chamado, eu sou insubstituível. E eu sou tão importante com 2 degraus como alguém é importante com 1000 degraus. E é isso que você tem que entender. Você é extremamente importante no lugar que Deus te chamou. E deixa eu te dizer uma coisa: o Malafaia não é capaz de fazer o que você faz. Porque se tirar ele do lugar dele e colocar ele no seu lugar, ele não vai render nada. Da mesma maneira que se tirar você daí e colocar lá, não vai render nada. Porque nenhum é mais importante do que o outro. Nós temos essa mania de pensar que porque Deus nos deu um prédio de 1000 metros, nós somos melhores do que aquele que tem um de 100 metros. Porque Deus nos deu 5.000 pessoas para cuidar, nós começamos a achar que nós somos melhores, ou podemos mais, ou somos mais capacitados do que aquele que recebeu 50 almas para cuidar. Isso não é uma verdade. Cada um é insubstituível no lugar que Deus te chamou. E as 50 pessoas que Deus confiou na sua mão são tão importantes quanto as 5.000 que Ele confiou na mão do outro. Você está conseguindo entender? Diga amém. Então eu quero que você olhe para quem está do seu lado e diga assim: entenda, você é importante exatamente no lugar que você está. E você é insubstituível para fazer o que Deus determinou que você faria. Ninguém consegue fazer o que você tem que fazer. Ninguém consegue fazer para Deus melhor do que você o que Deus te chamou para fazer. De novo, ninguém consegue fazer melhor do que você o que Deus te chamou para fazer. Ok ou não ok? Amém ou não amém? Então entenda, você é importante no lugar que você está e além do mais, é insubstituível. Talvez eu, tendo que fazer o que você faz, não rendesse nada. Como talvez você não rendesse nada fazendo o que eu tenho que fazer. Por isso, nós não vamos falar essa noite de quem é mais importante. Nós vamos falar do que Deus espera de nós. Você está por aí, santo? Fala alguma coisa para ver que você está bem. Então, não se trata de quem é maior ou de quem é mais importante. Se trata de entendermos o que Deus espera para esses últimos dias. Quando Deus, guarde isso no seu coração, quando Deus rejeitou a Saul, Samuel, o profeta, insistiu com Saul, porque o amava, porque o ungiu, porque o discipulou. Mas Deus havia rejeitado. E o que Deus disse para Samuel? Até quando você vai insistir com aquele que eu rejeitei? Toma teu chifre de azeite e vai à casa de Jessé o belemita, porque eu escolhi para mim, dentre os filhos dele, um rei. Desse dia até Davi sentar no trono foram 17 anos. O que nos mostra que nem todo mundo que está reinando, Deus está com ele, e nem todo mundo que está escondido está sem Deus. Você não está esquecido por Deus, porque está no anonimato, e nem todo mundo está com Deus, porque está sentado num trono.
Deus escolheu uma nova geração de pobres, de negros e de religiosos, no tocante não à religiosidade, mas pessoas de fé. O mundo é um lugar difícil para pobres. O mundo é um lugar difícil para negros. E o mundo é um lugar difícil para quem tem fé. Está conseguindo entender ou não? Fé em Deus. Porque o macumbeiro do Sarney pode sair na capa da Veja, mas você não pode falar de Jesus numa entrevista. E o que Deus está fazendo? Ele está pegando pessoas e levantando elas do nada para estabelecer sobre a nossa nação uma nova liderança sobre a igreja. Para que venha sobre nós o avivamento que Abacuque profetizou, quando ele disse: ouvi a tua palavra e temi. Um avivamento oriundo da palavra de Deus, que vai gerar no nosso coração e sobre a nossa nação um grande temor. Mas eu via no carro dizendo para o pastor Marcelo o seguinte: há em Eclesiastes, no capítulo 9, um texto que diz que havia uma pequena cidade em que haviam poucos homens, muito poucos. Nessa cidade havia um homem sábio, porém pobre. Veio um grande rei, sitiou aquela cidade, levantou contra ela grandes trincheiras, preparou seu exército. E a Bíblia diz que aquele homem sábio livrou a cidade da mão desse grande rei pela sua sabedoria. Então Salomão, Lemuel e Agur, os 3 reis mais sábios do mundo, que escreveram o Eclesiastes, eles disseram o seguinte: olha o que Salomão disse: então entendi eu, é melhor ter sabedoria que armas de guerra. Haja em vista que aquele homem livrou a cidade pela sabedoria daquele rei fortemente armado. Então é melhor ter sabedoria do que armas de guerra. E Salomão vai dizer: entretanto, a sabedoria do pobre não é ouvida, é desprezada, e as suas palavras não são ouvidas, porque as pessoas, elas não são ávidas para ouvir sabedoria. As pessoas só ouvem resultados. O ser humano tem uma tendência, uma inclinação a ouvir o resultado mais do que a sabedoria. Então você pode ser sábio, mas se você for pobre, vai acontecer com você exatamente o que aconteceu com aquele homem, porque a Bíblia diz: em pouco tempo ninguém mais se lembrava dele, porque era pobre. Deus é Deus dos pobres. Deus não é Deus só de quem compra uma BMW. Deus não está abençoando só quem compra uma Mercedes. Deus não age na vida apenas de quem tem uma casa num condomínio fechado. Por exemplo, eu cuidava de carro na rua para ganhar dinheiro e era próspero. Eu vendia picolé e era próspero. Eu engraxava sapato e eu era próspero. Hoje eu tenho uma BMW, mas porque eu fui próspero sempre, não é porque eu tenho um carro que eu sou próspero. Prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. Prosperidade fala de uma vida que habita dentro de mim. Ou seja, você não é um idiota porque você não tem uma BMW, tem que pegar um ônibus e ir trabalhar. Deus é na sua vida, tanto como na vida de alguém que tem uma BMW, e você é próspero também, e você é importante também, e Deus está te usando poderosamente também. Você está conseguindo entender? Diga amém. Mas chegou um tempo em que Deus espera que você entenda o que Ele deseja fazer nesses últimos dias: empoderar uma nova geração de líderes, intelectualmente,
emocionalmente, culturalmente e financeiramente. Ou seja, prosperar em todas as direções da sua vida. Deus vai te empoderar como homem. Deus vai te empoderar como pai de família. Preste atenção. Para isso, nós precisamos entender algo que o apóstolo Paulo entendeu. Ele entendeu lá na antiga aliança, no antigo pacto, no velho pacto, e ele traduziu isso e decodificou isso para o novo pacto, para a nova aliança. Quando o apóstolo Paulo escreveu em 2 de Coríntios, na segunda epístola, que ele escreve à igreja que está em Corinto, nós chamamos de 2 Coríntios, no capítulo 9, verso 10, a mente do apóstolo Paulo estava lá em Gênesis 47, porque ele não inventou aquilo que escreveu, ele leu, compreendeu, decodificou, interpretou, e colocou isso dentro do novo pacto, dentro do novo formato de aliança, dentro da ratificação feita pela morte de Cristo na cruz, pelo sangue que verteu e foi derramado no Calvário. Ele entendeu, ele compreendeu, ele traduziu, ele decodificou e ele nos entregou o segredo. E ele escreveu assim: aquele que dá semente ao que semeia e pão a comer, multiplicará a vossa sementeira, para que aumente o fruto da vossa justiça. É estranho, porque ele diz: o que dá semente ao que semeia também dê pão a comer, ele multiplicará a vossa sementeira. E a primeira coisa que alguém que planta vai entender é: se multiplicar a minha capacidade de semear, automaticamente me deixou mais rico. Mas não é a ideia de Deus. Olha qual é a ideia de Deus. Ele não multiplica a sementeira para te deixar mais rico. Ele multiplica a tua sementeira para que você tenha maior capacidade de exercer justiça. O que Deus quer fazer de você, o que Deus quer fazer de mim, no século 21, nesses últimos dias, dos finais dos dias, é transformar-nos em instrumentos de justiça nas suas mãos. Levanta sua mão para o céu, eu quero profetizar. Você será, nesses últimos dias, um instrumento de justiça nas mãos do Todo-Poderoso Deus de Israel. Instrumento de justiça. Ele multiplicará a vossa sementeira, para que aumente o fruto da vossa justiça. O intuito, o desejo, o coração de Deus está em que você tenha poder para fazer justiça por alguém. Porque está escrito que a administração deste ministério, e a única coisa que a Bíblia vai chamar de ministério, além dos 5 ofícios que nós conhecemos: ofício apostólico, profético, evangelístico, pastoral e de ensino, que são os 5 ministérios dados à igreja. Além desses, a única outra coisa que Deus vai chamar de ministério é usar dinheiro para fazer justiça. Esse é o ofício do crente. Olhe para quem está perto de você e diga: Deus colocará na tua mão a capacidade de fazer justiça nos lugares onde até ontem a injustiça imperava. Parece que você não está acreditando. Deus te capacitará a exercer justiça nos lugares onde até ontem a injustiça dominava. Você será instrumento de justiça nos lugares mais desolados dessa terra.
Você pode crer nisso? Para isso você tem que entender o texto. Aquele que dá semente é o que semeia. E pão a comer. Diga comigo. Semente é o que semeia. Diga de novo. Diga mais uma vez. Ele só dá semente. Podemos traduzir assim. A quem? Porque para quem não semeia, ele dá pão. O que dá semente é o que semeia, também dê pão a comer. Podíamos traduzir assim, ó. Aquele que dá semente a quem tem um coração empreendedor, também dá pão ao trabalhador. É você que precisa decidir se você vai ser um comedor de pão e vai viver o resto da sua vida correndo atrás do pão, ou se você vai tomar sementes e vai lançá-las da maneira que Deus deseja que você faça. Quando Deus tirou Israel do Egito, quem está comigo? Está comigo? Dá um glória a Deus aí, deixa eu ver. Quando Deus tirou Israel do Egito, a Bíblia diz que Deus tira Israel do Egito e entrega para Israel todo o ouro e toda a prata. Não foi um pouco de ouro, um pouco de prata, foi todo o ouro e toda a prata que havia no Egito. Eles saem do Egito e até hoje o Egito não se recupera. Eu tive o privilégio de fazer cursos no Oriente, um deles na Universidade do Cairo, e eu sei de falar que a cidade do Cairo, em alguns lugares, parece as comunidades do Rio de Janeiro em tamanho multiplicado. Só que tem um detalhe. Aqui nas comunidades, nós somos classe média alta. Lá são os pobres. Tem uma cidade inteira dentro de um cemitério. Tem uma outra cidade inteira dentro de um lixão. Aliás, a maior igreja cristã do Oriente está no Egito. De toda aquela região, a maior igreja está no lixão do Egito. 5.000 cristãos se reúnem num lixão, dentro de uma caverna. Agora, entenda isso aqui. Que Deus queria quando Israel sai do Egito? O que Deus queria dando todo o ouro a Israel? O que Deus mandou Israel fazer com aquele ouro? Quem lembra? Falei alguma coisa, santo? O que Deus mandou Israel fazer com aquele ouro? Quem lembra? Quem lembra? Não lembra? É normal você não lembrar. Diga por quê. Quer saber ou não quer saber? Então pergunta. Porque Deus não mandou fazer nada. Mas certamente você lembra o que eles fizeram. O que eles fizeram no deserto? Um bezerro de ouro. Então olhe para quem está perto de você e me ajude a dizer assim, ó. Todo o dinheiro na sua mão, sem um propósito, vai virar bezerro. Quando Deus coloca dinheiro na sua mão e não te diz o que fazer com ele, vira um bezerro. Então, quando Deus tira Israel do segundo maior cativeiro de Israel, houveram duas grandes diásporas, a do Egito e a da Babilônia. Israel passou por dois grandes cativeiros, um de 430 anos e um outro cativeiro de 70 anos. Quando Deus tira lá da Babilônia, a experiência do Egito contou muito, porque Deus é um Deus que presta atenção nas experiências. As experiências para Deus são importantes. Deus marca as experiências com festas, para que as pessoas não esqueçam da experiência. O importante não é a festa, é a experiência que se viveu. Por isso aquela festa existe. E
E com a experiência, Deus já entendeu que não adiantava enriquecer as pessoas da noite para o dia. Porque ele tinha feito isso. E eles fizeram bezerro. Quando eu perguntei para Deus, ainda criança, por que o Senhor não me deixa rico da noite para o dia? O Senhor pode? Eu li na Bíblia. O Senhor é o dono do ouro e da prata. O Senhor disse que é meu pai, que eu sou seu filho. Por que o Senhor não me dá o dinheiro que eu preciso? E o Senhor falou comigo assim: eu já fiz, não deu certo. E me mostrou o texto lá do Egito. Eles saíram do Egito e da noite para o dia eles se tornaram livres e milionários. E o que fizeram? Bezerro. Então é bem capaz de você fazer muitos bezerros se Deus te enriquecer da noite para o dia. Agora, se Deus preparar sua mente, e eu acredito que o que você já viveu até aqui já está bom para ficar preparado, não está não? Você pode ficar rico da noite para o dia e não fazer bezerros, porque você agora carrega um propósito. Quando Deus tira o povo da Babilônia, sabe o que Deus dá a eles? Eles saem da Babilônia, diferente do Egito, com a roupa do corpo e um monte de saco de sementes. Eu vi uma reportagem no Fantástico uma vez, de um cara lá em Diamantino, na cidade do Mato Grosso, que sentou na beira de um rio de cascalho, começou a tacar pedrinha na água, puxava a pedrinha da casa, puxava a pedra. De repente ele olhou e viu uma pedrinha diferente, achou ela bonita, colocou no bolso, guardou, depois levou para ver se a pedra era uma pedra semi-preciosa, qualquer coisa assim. Era um diamante de 10 milhões de dólares. A pedrinha era menor do que a ponta do meu dedinho. Eu falei: Deus, será que o senhor não sabe onde estão as outras? Por que o senhor não manda um passarinho pegar aquilo com o biquinho, voar até a minha casa, entrar pela janela de manhã quando eu acabar de acordar e jogar a pedrinha lá? O que o Senhor fez no Egito foi isso. Exatamente o que a gente sonha que Ele faça, Ele já fez. Não deu resultado. O resultado foi negativo, não foi positivo. Mas quando Ele tirou Israel da Babilônia, com a roupa do corpo e um monte de sacos de sementes, Israel se tornou a nação mais rica do planeta até hoje. Você está aí? E nesse dia que eles saíram da Babilônia, eles escreveram o mais famoso Salmo dos degraus, o Salmo 126. Tira-nos, Senhor, outra vez. Por que outra vez? Nos tirou do Egito. Faz de novo. Tira-nos outra vez do cativeiro. Como? Com poder. Qual poder? De um rio que corre do alto para baixo, como as correntes do rio Negev, das águas que nascem no Golã e correm para o mar. Tira-nos com a força de um rio que ninguém pode represar ou parar ou impedir de correr. Tira-nos do cativeiro outra vez, como as correntes do Negev, como as águas que correm para o sul. Porque as nações dizem: grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Aquele que vai andando e chorando, estão saindo em lágrimas, 70 anos escravizados. Qual é a recompensa? Qual é o pagamento de 70 anos de escravidão? O saco de semente. Eles olharam para a poderosa Babilônia e disseram: aquele que vai andando e chorando, levando na mão a preciosa semente, um dia voltará sorrindo.
trazendo na mão os seus feixes, seus molhos, sua colheita. Está conseguindo entender? Aquele que dá semente ao que semeia. Ele só dá semente para quem semeia. Se você não tem capacidade de semear, vai ter que correr atrás do pão. Quem é o que corre atrás do pão? Os comedores de sementes. Quem come semente vai ter que viver correndo atrás de pão. Quando o apóstolo Paulo escreveu isso, a mente dele estava em Gênesis 47, verso 13. Se você tiver a Bíblia, vamos juntos. Abra aí. Gênesis 47, 13. Olha como está escrito. A fome era muito grave, de maneira que toda a terra do Egito e toda a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então vieram todos os egípcios. Esse é o primeiro daqueles 7 anos de vacas magras. Amém? Você está aí ou não? Olha lá. Não havia pão em toda a terra. Você pode dizer para quem está perto de você? Diga, não havia pão. Não havia pão. Então, a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Vieram os egípcios a José e disseram: dai-nos pão, ou morreremos na tua presença. Quando existe uma crise em uma nação, e essa crise é muito grave, qual é a primeira coisa que perde o valor? Dinheiro. Quando há crise, a primeira coisa que perde valor é dinheiro. Porque dinheiro é uma ilusão, é uma mentira. Dinheiro não é riqueza. Dinheiro representa a riqueza. Riqueza é as plantações, são as plantações. Riqueza, petróleo, ouro, gás natural, as árvores que tem no fundo da sua casa. Isso é riqueza. Riqueza, toda ela tem origem em Deus. O diabo não sabe criar riqueza, ele só sabe manipular dinheiro. Toda riqueza vem de Deus, sem exceção. Por isso que a Bíblia diz que é Deus quem dá o dom da riqueza. É dele. Toda riqueza tem origem em Deus. Não confunda riqueza com dinheiro. Porque tem gente que tem dinheiro e é pobre. Por exemplo, eu tenho um amigo que é empresário na Venezuela. Ele me mandou um vídeo de uns galpões que ele tem lá. Você abre os galpões, ele tem um monte de pallets. Sabe aqueles pallets do porto de madeira? Cheios de dinheiro. São pallets e pallets e pallets de dinheiro. Eu olhei para aquilo e falei para ele: você está rico. Ele falou: tem $5.000 nesse galpão. Se fosse em real, nós estaríamos falando de alguns bilhões de reais. Mas a crise na Venezuela é tão grave que o Bolívar não vale nada. Presta atenção. Um galpão como esse aqui, cheio de dinheiro até o teto, vale $5.000. Diga por quê? Porque quando a crise é grave, o dinheiro perde valor. E o commodity, esse sim, tem valor. A riqueza do seu solo, a riqueza, a sua casa, sua força de trabalho, passa a ter valor. Ok? Então eles disseram para José: dai-nos comida ou vamos morrer. Agora, José não teve um espírito cristão. Eu sei que não tinha cristianismo, porque Paulo foi quem começou o cristianismo, né? As cartas de Paulo, pouca gente sabe, foram escritas antes dos 4 evangelhos. A doutrina chamada cristianismo, quem criou foi Paulo. Porque Jesus não era uma doutrina, Jesus é a verdade. A verdade não é um conceito, como diz Julián Marias na sua introdução à filosofia, né? A verdade para o grego, a verdade para o latino, a verdade para o hebreu. O que é a verdade para o hebreu? A cópia fiel de um texto. O que é a verdade para um grego? A verdade para o grego é um carro de brinquedo é mentira, o outro carro é de verdade, o carro original é de verdade. O que é verdade para um latino?
O contrário da mentira. O que é mentira? O contrário da verdade. O que é para Deus a verdade? Uma pessoa. Por isso que Deus diz, conheça a verdade. Ele não te mandou aprender, porque não tem de se aprender uma pessoa. Pessoa você conhece. Ele diz, e conhecereis a verdade. E a verdade? Então Deus está falando de relacionamento, não de aprendizado. Então não existia cristianismo na época de José, mas já existia o espírito altruísta de um ser divino, de um Espírito Santo, que faz por você algo sem esperar nada em troca. Agora José não teve esse espírito não. Quando o povo estava com fome, José, ao invés de dar comida e alimentar o povo faminto, José enriqueceu mais ainda Faraó com a desgraça do povo. Sabe o que José falou? Se quiser comida, me dê o dinheiro. E sabe o que diz o texto? Que José recolheu todo o dinheiro que se achava, tanto na terra do Egito como na terra de Canaã. Você está conseguindo entender ou não? Ele falou para Faraó, abre os galpões que lá vem dinheiro. E a Bíblia diz que ele recolheu. Ele recolheu. No ano seguinte, a fome ficou ainda mais grave. Diga, porque quando a desgraça é pouca, não foi Deus que mandou. Quando Deus manda, manda mesmo, irmão. Você está aí ou não? No ano seguinte, diga, a fome ainda era mais grave. Aí vieram os egípcios e os cananeus e disseram, dai-nos comida, dai-nos pão. Olha o tempo que eles usam. Dai-nos pão, porque eles vivem correndo atrás do pão, ou morreremos na tua presença. E José só não deu por causa da palavra que eles usaram. Eles disseram, dai-nos pão. José disse, se quiser pão, tem que dar dinheiro. Vieram de novo, dai-nos pão. José disse, se quiser pão, tem que pagar. Não temos mais dinheiro. Você recolheu todo o dinheiro. José disse, se vocês não têm dinheiro, eu compro o gado. Traz o gado, eu dou pão. Aí eles pensaram, se a gente ficar com o gado, não vamos ter comida para dar para o gado vai morrer. Então é melhor a gente dar o gado para ele, que ele cuida do gado e a gente come. E eles trocaram naquele ano e no ano seguinte, todo o seu gado em troca de pão. O que aconteceu 3 anos depois? A fome ficou ainda mais grave, porque quando Deus manda, irmão, Deus manda mesmo. A nossa nação está debaixo desse tema, desse texto. Nós estamos vivendo uma fome, uma falta, uma crise de líderes que tenham um coração de pai. Qual que é a diferença de um líder com coração de pai e de um líder com espírito de liderança? É simples. Primeiro, Deus não criou uma estrutura onde um líder tem que ser levantado. Deus criou uma estrutura onde pais são levantados. Deus disse para Abraão, farei de você um grande líder sobre muitas nações. Foi isso? Deus disse o quê? Te farei pai de muitas nações. A estrutura que Deus criou é essa, é paterna. Nós somos uma nação de órfãos. Nós somos uma igreja de órfãos. Então a gente não entende esse negócio. Mas Jacó era um grande pai. Jacó era um grande pai. Não porque tinha 12 filhos, porque tinha coração de pai. Um dia ele chamou José e disse, não apacenta os teus irmãos e rebanho Siquém? José disse sim. Ele falou, então venha cá, te enviarei a eles, vá até lá, vejam como estão os teus irmãos, e veja como vai o rebanho e venha, e me dê notícia. Se Jacó fosse um líder, ele ia dizer a José, vá a Siquém, veja como está o gado, depois veja como estão seus irmãos e volte. Mas ele é um pai, ele disse, veja como estão os teus irmãos, depois veja como está o rebanho. Essa é a diferença. Para um pai, aquilo que ele gera sempre vai ser mais importante do que aquilo que ele constrói. E nós vivemos debaixo de uma geração de líderes que tem espírito de liderança e não coração de pai. Então sempre a estrutura é mais importante que você. Por isso que eles matam as pessoas. Você notou que nós vivemos numa igreja que só tem um jeito de você sair dela em paz? Se for dentro de um caixão para o cemitério. Aí o pastor fala, vai na bênção.
Porque do contrário, irmão, é guerra. Por quê? Esses homens não se preocupam e eles não têm medo de matar você em nome de uma estrutura. Em nome de uma estrutura religiosa, de um sistema religioso. O que eles construíram é sempre mais importante do que aquilo que eles geraram. Eles são líderes com espíritos de liderança. E o que Deus fez foi levantar líderes com coração de pai. Aonde pessoas são mais importantes que coisas. Conseguiu pegar aqui? Então presta atenção. José acessou uma sabedoria antes mesmo da vinda de Cristo que está disponível a nós. Você tem acesso à mesma sabedoria que José aceitou, com um detalhe: você carrega a mesma unção de Jesus Cristo. E tem crente que ora falando: Deus me dá unção. A Bíblia afirma que Ele deu para você a mesma unção que estava em Jesus. Pensa se é ungido ou não. Agora tem que saber se você está acessando a sabedoria que José acessou, que Salomão acessou, que Jacó acessou, que Abraão acessou, que o Senhor Jesus acessou. Só isso. Acessar essa sabedoria. Então entenda. Quando a crise ficou ainda mais grave, eles voltaram e disseram: José, dai-nos pão. José falou: dá-me gado. Eles disseram: não vamos esconder de você. Nós não temos mais dinheiro, nem temos gado. José falou: não tem problema. Pegue as escrituras das vossas terras, que eu vou comprar a vossa terra. Então, primeiro ele trocou dinheiro em troca de pão. Depois ele trocou gado em troca de pão. E agora ele está lavrando escritura em troca de pão. Quem está correndo atrás do pão só está ficando mais pobre. E você quer ficar próspero correndo atrás de pão. Você não entendeu que quem vive correndo atrás de pão fica pobre? Quem corre atrás da riqueza empobrecerá. Ou a Bíblia está mentindo? Quem vive correndo atrás do dinheiro cairá em pobreza. Olha para quem está do seu lado e diga assim: ó, você é rico. Deixa que os pobres corram atrás da riqueza. Você espere, aprenda, acesse a sabedoria, se relacione com a verdade, e a riqueza vai brotar de você. Aleluia! Posso falar? Vou falar amanhã. Hoje é só um mingauzinho. Nem trouxe a minha Bíblia, porque não vale a pena abrir hoje. Domingo, cheio de crente igrejeiro, domingueiro. Não, eu não tenho nem tempo para abrir Bíblia para quem não quer. E domingo vem todo tipo de gente, né? Vem os que quer, vem os que não quer. Amanhã só vem crente, de verdade. Os simpatizantes, amanhã desaparece tudo. Então amanhã eu vou dar para quem é crente de verdade a chave. Hoje nós só vamos mostrar para você que a porta existe. Presta atenção. Sabe qual é a maior mentira que contaram para nós na Bíblia? Que Deus tirou Abraão de uma terra ruim para levar para uma boa. Sabe qual é a ideia de crente quando fala em Canaã? É que lá tudo é gigante. A romã é gigante, a uva é gigante, aquilo aqui é terra de abundância e prosperidade. Sabe como é que Deus vai mudar minha vida? Me levando para Canaã. Aí os crentes querem tudo esperando uma terra mágica. Entendeu? Sabe a terra lá onde morava o Peter Pan, onde tudo é possível? A terra do nunca? É do nunca mesmo, você nunca vai viver isso. Porque a bênção de Deus não está em lugares. A bênção de Deus não está em coisas. Deus, quando falou para Abraão: te levarei para uma terra onde manará leite e mel, Deus não está falando da terra, Deus está falando de Abraão. Ele não disse que o leite e o mel manariam da terra. Aí o pessoal que estuda pouca Bíblia, né? Furreca. Não tem uns crentes furreca? Tem uns crentes furreca. Eles olham para esse texto e falam: o leite é das cabras, o mel é das tâmaras. E Deus não está falando nem de cabra nem de tâmara. Quando Deus diz a Abraão: vou te levar para uma terra que mana leite e mel, Deus está falando dos dois únicos alimentos citados na Bíblia que não têm origem na morte.
Qualquer alimento de origem animal tem origem na morte do animal. Qualquer alimento de origem vegetal tem origem na morte do vegetal. O leite e o mel vêm da vida para a vida. O que Deus está falando para Abraão, eu vou te levar para uma terra onde a vida que eu coloquei dentro de você vai emanar para essa terra e tudo ao seu redor vai ter vida. Prosperidade não se trata de quanto dinheiro você tem no seu bolso, e sim de quanto dessa vida você tem dentro de você. Sabe o que a Bíblia diz? Que Ló, quando ingratamente, ingrato, se separou de Abraão, Abraão disse, não vamos brigar, nós somos irmãos. Olha a terra. Se você escolher a direita, eu vou me obrigar a ir para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu me obrigarei a ir para a direita. A Bíblia diz que Ló levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra. Olha o que a Bíblia diz. Era como o jardim de Deus, o paraíso. Sabe o que Ló falou para Abraão? Eu vou para lá. Para Abraão sobrou a direção contrária. O que tinha na direção contrária? O deserto do Negev. Ló entrou rico, multimilionário, no paraíso. A Bíblia diz que ele armou as tendas dele, desde o lugar que Abraão estava até Sodoma. Olha o patrimônio desse cara. E Abraão foi para o deserto. Ló saiu de Sodoma com a roupa do corpo e 2 filhas. Sabe o que a Bíblia diz? E Abraão prosperou no deserto. Porque não é para onde se vai, é quem vai. O lugar que Abraão vivia, Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, ficava no crescente fértil. Você foi à escola. Qualquer pessoa que tenha formação básica, fundamental, que fez até a 4ª série do 1º grau, que na época que eu estudava era isso, sabe que o crescente fértil é aquele lugar entre os 3 rios, o lugar mais fecundo da terra, o lugar mais próspero da terra antiga, o lugar mais fértil do mundo antigo. Abraão morava na terra mais rica. Deus tirou ele de lá e levou para um deserto amaldiçoado que era Canaã, um deserto que Deus havia amaldiçoado, porque Noé amaldiçoou o neto foi morar lá, a terra ficou maldita porque o neto era incestuoso. Quando lá em Levítico 18 Deus diz aos filhos de Israel, quando vocês entrarem na terra de Canaã, vocês não vão fazer o que fazem os filhos de Canaã. O pai não vai ter relações sexuais com a sua filha, o irmão não terá relações com a irmã, o tio não terá com a sobrinha, os avós não terão com os netos, porque os filhos de Canaã faziam isso. E aonde há promiscuidade sexual, há escassez de riquezas, porque a promiscuidade pode acabar com grandes fortunas e destruir grandes heranças. Quando Abraão chegou em Canaã, Gênesis capítulo 12, verso 10, olha o que a Bíblia diz, tinha fome na terra, não era uma bênção, ela era um problema. Tanto que ele desceu para o Egito, desavisado, não entendeu o que estava nele, é igual você hoje. Abraão era ontem o que você é hoje. Você fica caçando a terra do nunca. Você não entendeu que se você ficar com o seu pé na Vila Kennedy, lá vai ser o melhor lugar do mundo. Se você colocar o seu pé na Rocinha, lá vai ser o melhor lugar do mundo. Não interessa. O complexo do Alemão vai virar o complexo do paraíso. Se você for para lá, irmão, porque não tem nada a ver com o lugar, tem a ver com quem está lá. Eu tenho um amigo negro, norte-americano, chama Bill Winston. Esse cara foi para Chicago começar a igreja que Deus mandou ele. O primeiro culto foi no Hotel Quality. No primeiro culto roubaram o carro dele, porque ele foi para a periferia de Chicago, um bairro mais perigosos de Chicago. No primeiro culto levaram o carro do pastor. Ele ficou com tanta raiva que ele falou, agora eu não saio mais daqui. Forest Park, o segundo bairro mais rico de Chicago hoje. É o mesmo lugar, o mesmo povo, o mesmo pastor, só a mentalidade que é outra. Sabe o que o Bill Winston falou para mim? Todo traficante é um líder, só está na mão errada. Por que o crime chama organizado? Não é porque eles não são inteligentes. Se eles fossem burros, seria crime desorganizado. Seria igual a política do nosso país. Mas o crime é organizado porque só tem gente inteligente. Só está nas mãos erradas. Sabe por que eles estão na mão do diabo? Porque você não entendeu que eles são ferramentas na mão de Deus. E como você é mais religioso
do que homem de fé, você abre mão da inteligência que Deus pôs na terra e põe na mão do diabo. Vai lá e reclama. Reclame. Eu estou evangelizando um rapaz multimilionário. Alguém falou para mim: você é louco? Esse cara? Falei: você é louco, não entendeu nada. Preste atenção. A mente é genial. É um gênio. Não pode ser usado pela mão errada. Se Deus prosperar você, vai prosperar a sua casa. Se prosperar a sua casa, vai prosperar os seus vizinhos. Prosperar os seus vizinhos, vai prosperar o seu bairro. Vai prosperar a sua cidade. Vai prosperar o seu estado. Vai prosperar a sua nação. Aonde você põe o pé, é seu. Ou você não acredita? E vai ter o seu DNA. Se o Rio de Janeiro é nosso, vai ter o DNA de Cristo. Porque esse é o sangue que corre em mim. O sangue de Jesus. Você daí ou não? Você precisa acreditar. E investir tempo. E recursos. Para transformar pessoas que seriam os criminosos mais famosos do país, em pessoas que serão os empresários mais bem-sucedidos do país e vão continuar morando nas suas comunidades, do lado das pessoas que amam e transformando a realidade onde vive. Porque o que é que nós fazemos hoje? A gente prospera e vai morar em outro lugar. Essa é a cultura que implantaram em nós. Prosperou, foge daí, porque aí não vai dar nada bom, hein? Mas você veio dali, ué. Tem mais pessoas como você, esperando pessoas como você chegar lá e dizer: tem uma oportunidade para a sua vida. Tem uma chance para você. Existe um caminho. Existe uma sabedoria que pode te libertar. Existe uma verdade que, se você se relacionar com ela, você vai ser livre para sempre. Vieram de novo e disseram: José, a fome está ainda mais grave. Nós não temos mais dinheiro, não temos mais gado e não temos mais terra. José falou assim: não tem problema, eu vou comprar vocês. Dinheiro em troca de pão, gado em troca de pão, escritura em troca de pão, e agora eles vão se vender por pão. O que eles pensaram? Mais vale um escravo vivo do que um liberto morto. E José comprou todo mundo antigo como escravo para Faraó. Olha aqui para mim. Tem gente que só muda de mentalidade quando chega no fundo do poço. E é por isso que José conduziu essas pessoas para ali, para o fundo do poço. Quando eles gritaram: agora não temos mais nada, somos escravos, José disse: então peraí, eis aqui que agora vocês têm semente para que semeeis a terra. Desde o primeiro dia vocês vieram atrás da coisa errada. Tem gente que pensa: José era mau, não deu pão para quem tinha fome. Se José desse pão para quem tinha fome, ele ia virar o Lula do mundo antigo. Não tenho nada contra o Lula. Eu tenho contra a ideia de dar pão para quem vai ter que bater na sua porta amanhã de novo, e depois da manhã de novo, e depois de novo, e o mês que vem de novo, e o ano que vem de novo, porque você fica dando pão para quem precisa de semente. Quando eles se tornaram escravos, que eles falaram: não tem mais nada, José falou: então toma semente. Eu vou te ensinar como é que funciona. Plante. Porque poder semear é o primeiro passo para a libertação. Poder semear é o primeiro passo para ser livre financeiramente. Quando vocês escolherem, Deus já está ensinando,
Vocês não vão comer. Não vai alimentar sua casa. Não vai dar comida para os seus filhos. Antes de qualquer coisa, vocês vão exercitar a gratidão. Pegue 20%, 1/5, leve e dê a Faraó, porque dele é as sementes que vocês vão plantar agora. Depois que vocês devolverem 1/5 a Faraó, pegue o resto, coma você, coma sua casa, coma seus servos, coma as vossas servas. Porque primeiro semeias, depois exercita-se a gratidão, terceiro cuida de casa, porque quem não consegue cuidar de casa não pode prosperar, porque é indigno de prosperar. A Bíblia diz que um homem que não cuida da sua casa é pior do que um feiticeiro. Entende? Quando você gasta o seu dinheiro com os seus amigos, ao invés de gastar com a sua família, Deus abomina sua atitude. Porque tem cara que trabalha o mês inteiro e no final do mês ele prefere tomar cerveja com os amigos do que colocar comida em casa. Ele prefere comprar uma boa garrafa de vinho do que comprar os materiais escolares do seu filho. Deus não pode se agradar dessa atitude. Primeiro a sua casa. Depois, não vá gastar. Plante de novo. E quando vocês colherem, dê a parte de Faraó. E agora que vocês estão supridos, comprem-se de volta. Aquele povo levou 1 ano para se comprar de volta e ser livre de novo. Só que agora, não precisam mais correr atrás de pão. Eles sabem lidar com as sementes. Aquele que dá semente é o que semeia. Sempre vai dar pão para o trabalhador. Olhe para quem está para o seu lado e diga: é tempo de mudar a mentalidade. Você não precisa de pão. Você precisa de semente. Transforme pães em sementes. Diga como? Ao invés de comê-los, semeie. Em vez de você pegar sementes, moer, fazer um bolinho, comer e depois esperar para morrer, pega a semente e plante. Fique com fome agora, mas não sofra nunca mais. Por que você não consegue comer camarão toda semana? Porque você não consegue se disciplinar para passar 1 ano comendo arroz com ovo. Coma arroz com ovo 1 ano e vai comer camarão o resto da sua vida. Semeie em vez de devorar o pão. Conseguiu entender a mentalidade? Olhe para mim que eu vou falar. 90% das pessoas que estão aqui estão esperando a melhor circunstância, o melhor ambiente e a melhor situação para mudar de vida. Quando isso acontecer, minha vida muda. Quando eu alcançar isso, minha vida muda. Quando eu chegar em tal lugar, minha vida muda. Posso te falar? Governo não depende de ambiente, nem de lugar, nem de circunstância. Governo está na forma que eu penso. Vou encerrar aqui. José governou contra a cultura da sua nação. Nós temos uma cultura. E na cultura dos hebreus, o filho primogênito governa sobre os mais jovens. Mas o filho primogênito de Jacó, Rúben, irmão de José, deitou-se com a mulher do próprio pai, Bila, pelo que perdeu a sua primogenitura. E o governo passou para José, que era o mais novo, porque Benjamim não tinha nascido ainda. Por isso José vestiu aquela veste colorida. Ele governava sobre os irmãos. Ele governou contra a cultura. Dá para você levantar a mão direita para o céu? Eu declaro que você vai governar contra a cultura desse país. Sabe o que é cultural nesse país? Que quem foi para a escola particular e estudou em faculdade particular e é filho de rico governa.
Eu declaro que você, do jeito que você é, na sua simplicidade, será por Deus colocado em lugares de governo. Governar contra a cultura é isso. Falei hoje para o pastor, pega os números e olha para um negro como eu e vai ver se eu não sou uma falha no sistema, um ponto fora da curva. Porque não é o que se espera de mim. Sabe o que eu decidi? Eu não preciso esperar que a cultura do país mude para que eu possa viver bem. Se exploda a cultura deles. Eu vou contra a cultura. Porque a cultura não coloca negro em posição de destaque. É para lá que eu estou indo. Porque é o seguinte: sucesso se aprende, inveja não. Você treinando vai chegar ao sucesso. Ok? Invejando você não vai para lugar nenhum. Então, ao invés de sentir inveja, treine, prepare-se e vá. Segundo, aqueles irmãos de José venderam ele, porque é difícil governar contra a cultura. Todo mundo fica com inveja, todo mundo fica enciumado e todo mundo te odeia quando você começa a crescer. Venderam José como escravo. Venderam para os midianitas. Primeiro eles venderam para uma caravana de ismaelitas que vinham. Os ismaelitas compraram e venderam para os midianitas. Os midianitas compraram e venderam para os egípcios. José foi vendido e revendido várias vezes. Porque assim é a vida. A gente fica a vida inteira sendo vendido por amigos, parentes. É assim que funciona. Agora tem um detalhe, né? José é um tipo de Cristo, porque Cristo é quem dá semente ao que semeia, José é quem deu semente para quem semeia, José é um tipo de Cristo. Cristo foi vendido por 30 moedas, José por 20, então ele precisou ser revendido até alcançar o valor certo. Olhe para quem está perto de você e diga assim, ó, todas as vezes que você for vendido por alguém, para Deus, você se torna mais precioso. Jesus foi vendido, por que você não pode ser? Você está conseguindo entender ou não? Os egípcios venderam José para Potifar, eunuco do faraó. Eunuco era castrado. Há duas formas de castração naquele tempo no mundo antigo: ou tirava os testículos, ou cortava junto do abdômen todo o genital do rapaz, ainda na adolescência. 90% deles morriam. Por isso que um escravo eunuco era tão caro, porque a mortalidade era muito grande na hora de castrar. Poucos deles resistiam a essa cirurgia. Os lugares que faziam essa cirurgia era igual açougue. Ok? Então, um escravo eunuco era muito caro. A mulher do Potifar estava naquele fogo todo porque o marido era eunuco. Então José não foi o primeiro que ela atacou dentro daquela casa. José foi o primeiro que disse não. Porque apesar de José estar vivendo em uma situação não análoga à escravidão, em uma situação de escravidão, a mente de José era a mente de governante. E José pensou, Rúben se deitou com a mulher de meu pai, perdeu sua primogenitura. Potifar me recebeu como filho. Como que eu vou deitar com a esposa dele? Eu vou virar um Rúben? Sabe o que José fez? Deu no pé, mas leia o texto. A Bíblia diz assim, ó, e José governou toda a casa de Potifar e tudo o que ele tinha. Porque governo é questão de mentalidade, não é de questão de situação ou de circunstância. Não interessa a circunstância que você está vivendo. Se a sua mente for de governo, você vai governar. Você conhece a história. O Potifar acreditou em José, mas tinha que guardar sua reputação. Mandou José para o cárcere, para a cadeia. Leia o texto. Diz a Bíblia, e José governou a cadeia de uma tal maneira que a chave do presídio ficava na sua mão.
Porque você não depende de circunstância, nem de lugar, nem de ambiente, nem de situações. Se você tiver uma mente de governo, você não vai governar só nos palácios. Você vai governar em qualquer situação da sua vida, em qualquer lugar que te colocarem. É isso que Deus quer fazer com essa geração que está se levantando. Dá a um povo uma mente de governo. Não é quem herdou 100 igrejas para poder virar pastor e ser importante, não. É para quem saiu do nada, como eu e você, é que Deus vai dar essa mentalidade. Você é capaz de deixar o Espírito Santo colocar uma mente de governo em você? Se você é capaz, se você deseja isso, se você olha para tudo isso que eu disse e você diz, eu nunca mais vou correr atrás de pão, eu vou aprender a lidar com as sementes, eu vou ter uma mente dominante. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar com você. Ora bando chodoroko balabandere candela bababashai. O dereka babaradoro chodoroko ndere candela batuti. Chori andere vandeti andere cando rodoro chodoreka la bababashai. Abashundere candela bababashai bandoro kodoro bashai. O dereka vandori andere shadala bandori andere kavanduti andere rabantore kavan. Chegue bem pertinho aqui do altar, venha, venha. Chegue bem para frente, chegue bem para frente, chegue bem. Chegue bem para cá, venha. Venha. É questão de mentalidade, empurra aí, irmão, sai empurrando. Vem para frente, vem. Para de deixar todo mundo passar na sua frente, vem. Oh, Rambana chorokodorokondala bababashai. Dere kavandoti andere handare kandoro shodoro kavanaba basuri. Kandere andere shidere que andara rabantoto vanere kanabashai. Fecha os teus olhos. Abre o teu coração. Assim diz o Senhor, o Deus dessa igreja, o Senhor Criador do céu e da terra, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que ordenou a bênção, o Deus da graça, o Deus da misericórdia, o Deus do amor, o Deus que tem todo o poder, soberano sobre o céu, sobre a terra, soberano nas profundezas, o Deus que diz que a sua bênção enriquece o homem. Alabandoro chodorecanda labandori andere calabababashai. Ele manda dizer a esta família: vocês são mais importantes que coisas. Vocês foram gerados de Deus. Nós fomos gerados de Deus. O que Deus gera é mais importante do que o que Ele cria. Você não é mais uma criação de Deus. Você é filho gerado no Espírito. Herdeiro de tudo. Olha como diz o texto: enquanto o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, mas amadurecendo o herdeiro, toma autoridade sobre tudo que é seu. Um evangelho maduro está sendo entregue a essa igreja. Um evangelho que amadurece o homem, que tira o homem da posição de menino. Ouvi a tua palavra e temi. As decepções não podem ser mais poderosas do que a palavra de Deus. A frustração, a expectativa frustrada
na figura de homens não é maior do que o teu Deus. O cansaço não é maior do que o teu Deus. A falta de fé e de esperança não é maior do que o teu Deus. Talvez você olhe para você mesmo e diga: Senhor, já vivi tantas experiências, mas não consigo mais acreditar, porque nunca acontece, nunca chega a hora, nunca desata, nunca. Não tem nada a ver com a situação externa, tem a ver com o seu amadurecimento. Assim diz o Deus dessa igreja: é tempo de amadurecimento, de crescimento, é tempo de tomar autoridade, é tempo de cobrar governo. Estenda as suas duas mãos para o céu, abra bem a palma da sua mão, olhe para a sua mão esquerda. Assim diz o Deus Todo-Poderoso: hoje eu entrego na sua mão grande riqueza e muita honra. Olhe para a sua mão direita. Assim diz o teu Deus: hoje eu ponho na tua mão direita muitos dias de vida. Riquezas e honras estão na sua mão esquerda, muitos dias de vida estão na sua mão direita. Olhe para mim, os nossos jovens não vão morrer matados. Eles não vão morrer espedaçados debaixo de carro. Eles vão crescer, vão ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo, cheios de virtude, vão transformar realidades. Escute o que eu estou te dizendo. Todos os dias declare a vida sobre os teus filhos, declare a vida sobre as crianças, declare vida sobre os nossos adolescentes, declare vida sobre os nossos jovens. Eles não nasceram para morrer na hora que o mundo quer. Eles nasceram para viver até o dia que Deus determinou. Eu declaro vida. Pai, eis aqui os teus filhos. Eu estendo as minhas mãos sobre eles. Como ministro do Senhor, declaro vida, abundante vida. Eu declaro a vida de Cristo. Eu declaro a vida de Cristo transbordando. Eles não serão escassos, mas eles vão transbordar. Para a direita, para a esquerda, Senhor, para o leste, para o norte, para o sul, para o oeste, eles vão transbordar. Para frente, para trás, para a direita e para a esquerda, leste, sul, norte, oeste, para todas as direções, eles vão transbordar. Eles serão abundantes, 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 abundantes. É tempo de transbordo, é tempo de transbordar, é tempo de transbordo, é tempo de transbordar, é tempo de abundância, é tempo de abundância, é tempo de transbordo, é tempo de abundância, é tempo de superação, é tempo de fortaleza, é tempo de avançar, é tempo de crescer, é tempo de subir, é tempo de Deus sobre a tua vida. Ora, bandore, candele, bandore, candela, machurianda. Você vai viver uma vida relevante. Você vai ser uma pessoa relevante para a tua família, para a tua comunidade, para a tua cidade, para a tua nação, para as nações da terra, em o nome de Jesus. Ora, bandore, candela, bandore, candele, bandore, candela, bachai.
Sabe o que o Espírito Santo me diz? Que Ele não deu para vocês um pai que vive correndo atrás do pão. O Espírito Santo me diz: Eduardo, eu não dei essa referência a eles. O seu pastor é um José. Ele tem as sementes para você. Amém? Me ajude, me ajude. Fala para quem está pertinho de você aí. Fala assim, ó: não seja como aqueles crentes lá no deserto. Não espere o maná do céu. Olhe para mim. Na oração do Pai Nosso, as nossas traduções dizem assim, ó: dai-nos o pão de cada dia, não é isso? No original está escrito assim, ó: o pão que eu não posso colher no sábado, me dê hoje. Porque o maná caía todos os dias, mas no sábado eles não podiam colher. Então na sexta Deus autorizava eles colherem uma porção dobrada, porque Deus é por natureza um antecipador de bênçãos. Deus quer te dar agora aquilo que você só poderia conquistar amanhã. A oração do Pai Nosso não está te ensinando a ficar esperando o pão cair do céu. Está te ensinando a se antecipar para os dias que virão. Deus te abençoe.